está no ar mais um programa Passa no RH. Nós estamos aqui para te bem informar sobre práticas verdadeiras, práticas na veia, que vão fazer a diferença na sua empresa. E hoje o nosso assunto é sobre um RH estratégico quanto unidade de negócios. Um RH, ele não tem que trazer problemas à empresa, e sim solucionar, trazer justamente ações que vão resolver problemas do dia a dia. Então, fique ligado que agora você vai ver tudo sobre esse assunto. Eu estou no Centro de Distribuição e Administração do Grupo Extrabon na Serra. São 16 mil metros quadrados de construção. Só aqui, nesse galpão, são 14 mil metros quadrados. Daqui saem todos os produtos que são distribuídos por todo o estado em cada unidade do Extrabon. E ao meu lado, a Fabiana, que é a gestora de RH do grupo, que está há 20 anos, fez carreira no Extrabon e há 10 anos assumiu o RH. Fabiana, quando você assumiu o RH, o planejamento estratégico era claro? Então, Ana, tínhamos um planejamento estratégico na época, mas a empresa estava passando por muitas transformações, né? Nós estávamos em processo de reestruturação desse planejamento, revisão da nossa ideologia, da nossa missão, visão, valores. Foi, assim, muito bom para mim, assumindo o setor, participar desse momento de planejamento com a organização. Jaciara, é um papel difícil para o RH conseguir ler essa estratégia da empresa? Aliás, ele é fundamental, né? Eu acredito que ele precisa estar dentro desse planejamento. Ler como um passivo espectador faz com que o RH esteja na necessidade de se repensar o tempo todo. O planejamento estratégico deve ser construído com a presença da área de recursos humanos. E se você, como RH, não está dentro dele, você tem que parar para pensar o que você está fazendo. Porque o RH precisa estar dentro desta sala, discutir todas as dificuldades, ter a clareza de quais são as oportunidades, quais são as ameaças que esta empresa vai enfrentar, porque assim, ela com a visão de mercado, de gente, às vezes uma empresa fala em pensar em expandir para uma área que nunca parou para pensar se naquela região tem gente. Se o custo daquela mão de obra naquele local é viável para aquela operação. Então, assim, isso são coisas mínimas dentro de uma presença que um RH faria diferença para ajudar a pensar riscos, ameaças, o que pode dar certo e tudo que pode dar errado. Então, o RH precisa estar envolvido. Agora, para uma pessoa que assume o RH de uma empresa e percebe que isso não existe, que o RH não fez essa leitura estratégica, como se portar perante a liderança e cobrar e trazer isso para a realidade, para que aconteça? Tem duas questões. Se você chega numa empresa e o planejamento estratégico já está pronto, faz parte do dever de casa de um beabá, de qualquer gestor de RH, do mesmo jeito que você vai buscar conhecer as convenções, como é que funciona, quais são os funcionários, é sentar com quem te contratou e dizer assim, o que você espera de mim e para onde essa empresa vai. Porque, inclusive, você já deveria ter perguntado isso no seu processo de seleção. Porque pode ser que para onde essa empresa vá totalmente contra para onde você quer com a sua carreira. Então, é importante que o RH questione. E aí, meu presidente, para onde iremos? Quais são os planos? Quais são os riscos? Que receita nós temos? Como é que está o faturamento desta empresa? Por vezes, eu vejo RHs que não têm noção do qual é o faturamento da empresa em que trabalham. E aí você fala assim, gente, como é que alguém pensa estratégia se ele não sabe qual é o faturamento, se essa empresa tem endividamento, essa empresa tem sazonalidade? Eu, como RH, vou precisar pensar em algum momento como prover mão de obra e fazer com que a unidade nunca pare? Porque o RH não é só contratar gente, é pensar que aquela pessoa vai fazer uma operação. Qual é o meu SLA, qual é o nível de tempo que eu posso deixar uma operação parar ou ter problemas por conta de uma ação da minha área? Então, ele tem que sentar e conversar. Se ele estava presente, o planejamento foi feito com a ausência dele, também eu acho que é um bom momento de se rediscutir a relação e falar, olha, eu acredito que eu posso contribuir. Muitos gestores, executivos, às vezes não entendem a importância desse RH estratégico. E ele é fundamental para todo o crescimento de todas as áreas. É verdade. Todas as áreas da empresa, de maneira geral, independentemente do ramo de atividade da organização, ela é feita com pessoas. Não adianta você ter um planejamento maravilhoso, escrito,
pendurado na parede se ele não estiver realmente sendo executado pelas pessoas. Então, a importância do departamento de gestão de pessoas, do RH da organização, ele está extremamente alinhado com esse planejamento, é para que realmente chegue às pessoas. Chegue no chão da empresa, seja no chão de fábrica, no chão de loja, no escritório. Como que é esse trabalho para que essa clareza, né, desse planejamento, ele chegue, como você falou, a esse chão de fábrica, Fabiana? Eu acho que um dos passos importantes é a participação do RH na elaboração do planejamento. Aqui no Extrabom, depois de muitos anos, o RH não só participa do planejamento, como a gente constrói o planejamento. Essa atividade hoje de promover a construção do planejamento é uma das minhas atividades na minha área, que hoje se chama Gente e Gestão. Exatamente por isso, porque a gente está cuidando das pessoas e está cuidando também da gestão da empresa. E a grande verdade é que tudo que você está falando é o que você já pratica, né? É o que o seu setor, claro, você é especialista da área, está falando como uma especialista, mas você está trazendo justamente as práticas, né, que você implantou e práticas que já existiam dentro da rede. É verdade. Nossa tarefa aqui na parte de gestão de pessoas é muito importante e a gente tem essa consciência, né? Quando a gente participa da elaboração e sai com esse planejamento estratégico pronto, o RH é o primeiro setor que tem que sair para a execução desse planejamento. E fazer o seu próprio planejamento, ligado a esse. Eu vou te dar um exemplo. Nós temos aqui no Extrabom um plano de expansão em andamento. Nós estamos inaugurando lojas. Então, o RH, sabendo que a empresa tem esse plano de inauguração de lojas, você já tem que sair e fazer o seu plano de formação de pessoas. Porque para abrir uma nova loja, essa empresa vai precisar de novos líderes, novos gerentes, novos colaboradores, novos açougueiros, novos padeiros. Essa necessidade de estar envolvido no planejamento leva o RH para a prática, para fazer programas e ações que estão alinhados para que esse planejamento seja executado e a empresa chegue às suas metas. Vou querer que você detalhe isso mais, tá? Daqui a pouquinho. Jaciara, é o beabá, é o básico que uma empresa tenha com muita clareza sua missão, seus valores. Isso eu acredito que é o sonho de consumo e que deveria ser o básico, mas a gente infelizmente ainda encontra empresas que não têm essa clareza. A gente ainda tem empresas que acreditam que missão, visão e valores é para botar por conta de ISO ou de certificações e não faz sentido algum. Aquilo ali só tem que estar na parede depois que ele é vivido na prática. E aquilo precisa ser construído depois de muito trabalho e muito esforço de reuniões, planejamento estratégico, porque assim, colar missão e visão do concorrente também não faz sentido, porque você não vai dar conta de fazer aquilo funcionar. Então, é importante sim para uma empresa, independente se ela está no papel, no quadrinho ou na parede. Mas ela precisa ser clara, porque é dali que um RH e tanto a gestão podem fazer essa estratégia descer. Porque senão, por vezes, Ana, está na tua cabeça que é a dona da empresa. Mas as pessoas não têm noção de como chegar. Às vezes você vai estar pensando que tem valores que eu, enquanto empregada, estou fazendo completamente diferente. E cabe ao RH descer essa estratégia, inclusive no nível de detalhe que a pessoa lá na ponta, um operador, consiga entender em que ele entrega, quando ele tem que comportamento, isso está vinculado a que valor, o que ele está fazendo de certo e de errado, porque senão é difícil você cobrar aquilo que você não informa. Então, a missão, visão e valores, ela vem para trazer para as pessoas a clareza na comunicação dessa empresa, diminuir os riscos de ansiedade, porque às vezes eu estou fazendo certo, mas eu não sei, né? Às vezes a empresa nem tem avaliação de desempenho, mas se pelo menos eu estou alinhada, às vezes o que eu acredito não é o que a empresa acredita. E aí eu fui contratada errado lá atrás. E aí, olha esse RH, eu preciso ter a clareza de missão, visão e valores para contratar, para promover. Eu tive um líder no passado que fez muito sentido para a minha vida, porque quando ele tomava uma decisão, ele falava assim, olha, isso aqui, essa decisão está sendo tomada por conta deste valor. Era uma empresa que, por exemplo, não fazia absolutamente nada de errado, em termos tributários, em termos trabalhistas. E toda vez que, às vezes, um gestor chegava e falava, não, pô, mas vai baratear. Ele falava assim, não, porque lembra do nosso valor de fazer certo sempre. E isso, ele o tempo todo fomentava que a gente, a cada decisão, quando eu não te promovia, eu te dissesse o porquê e com base em qual valor nosso aquilo estava sendo tomada aquela decisão. Isso é que faz missão, visão e valores serem de verdade parte de um planejamento e de uma empresa. A
A Fabiana Vieira, quando assumiu o RH da empresa, o Extrabom estava passando por algumas mudanças. Então, ela teve que remodular, reconstruir, não é mesmo, algumas ações. Mas como foi alinhar essas ações à estratégia da empresa? Foi um desafio para a gente. Foi desafiador, tanto para o Extrabom como empresa, quanto para o RH. Mas foi muito importante, porque a empresa estava passando por essas transformações e uma das tarefas do RH nesse processo foi fazer gestão dessas mudanças. Porque quando uma empresa está passando por mudanças, sejam elas quais forem, isso mexe com a produtividade das pessoas, gera às vezes alguma insegurança e se não tiver ações que possam fazer gestão dessas mudanças e trazer tranquilidade para as pessoas, a gente corre o risco do negócio perder produtividade. Então, uma das tarefas que a gente teve que fazer na ocasião foi um plano de comunicação muito forte. Então, o RH, com a equipe do RH, juntamente com outros gestores, unindo os gestores nisso, a gente teve que fazer um plano de comunicação muito forte com as pessoas, dizendo para as pessoas o que estava acontecendo, que mudanças eram essas que estavam em andamento. Então, eram reuniões e a gente teve que trabalhar muito o treinamento dos gestores, porque quando a gente fala de gestão de pessoas, não é o RH que faz, o RH promove, mas quem está gerindo as pessoas no dia a dia é o líder. Então, uma das nossas tarefas foi treinar esses líderes para que eles tivessem essa habilidade de dar as informações para as pessoas, comunicar dessas mudanças. Uma outra etapa importante foi a disseminação da nossa ideologia. As pessoas tinham que conhecer qual é a nossa missão, qual era a nossa visão, onde a gente queria chegar, que plano era esse, quais seriam os nossos valores, qual a conduta que a empresa esperava dos seus colaboradores, que comportamentos, que novos comportamentos eram necessários para esse novo momento que a organização estava vivendo. Então, uma das grandes tarefas foi essa, trazer os líderes para um plano de comunicação, para que as informações pudessem girar dentro da organização. Os treinamentos que a gente fazia, O RH sempre tem planos de treinamentos, é uma ação que geralmente existe dentro dos RHs das organizações. Mas que treinamentos eram esses nesse momento de transformação? Eram treinamentos comportamentais, treinamentos trazendo os colaboradores para essa visão, para esse negócio e para esse plano que estava em andamento. Então foi desafiador, requereu do RH nesse momento estar em campo, trabalhando junto com a organização para fazer com que esse plano fosse disseminado entre os colaboradores. Passa no RH, vai para o break de comerciais, mas eu volto já já com muitas outras informações. Sai daí não, hein? Programa Passa no RH. Realização Roupen Consultoria. Levamos pessoas e empresas ao seu máximo potencial. Roupen, soluções com pessoas. Oferecimento TOTUS, soluções de gestão que atendem seu negócio de ponta a ponta. Tudo na nuvem e por assinatura. KSI Benefícios, os melhores benefícios para seus colaboradores, com a melhor gestão para a sua empresa. Forhands Conexões Assertivas. Contrate os melhores profissionais por meio de uma terceirização inteligente e alcance melhores resultados para a sua empresa. Use RH, a plataforma digital que ajuda você a gerir equipes com qualidade e foco em resultados. Use RH, fácil de usar e medir. Comece agora. Como eu deixei para esse bloco, eu quero agora, Jaciara, que você explique, Lá no início você disse sobre esse olhar de como saber ler a estratégia da empresa. Se não sabe ou se não tem, esse RH precisa construir, precisa correr atrás. E isso tudo por quê? Para poder conseguir criar projetos assertivos que sejam bons tanto para os funcionários como também para os interesses da empresa. Eu acredito que não existe projeto que seja bom para o funcionário se ela não for bom para a empresa, porque no final essa conta é paga por uma empresa. E o motivo daquele funcionário estar na empresa é a empresa. Então, atrelar os projetos fazendo sentido para o negócio faz toda a diferença. Por vezes, o que a gente vê é RH construindo projetos que são lindos para ela ou porque outra empresa fez. Mas qual a conexão disso para a estratégia? Se eu vou para um projeto de expansão, para que eu preciso, às vezes, fazer um projeto que eu não consiga visualizar uma rotatividade ou um giro de capital humano para essa nova expansão?
Por exemplo, se eu vou hoje para um processo de expansão dentro de 1, 2 anos, meu projeto hoje já deveria estar sendo mapear essas pessoas, os talentos dessa empresa, pensando que numa janela de 2 anos eles se tornarão os líderes ou pessoas-chave para outras unidades. Eu precisaria agora estar construindo políticas de movimentar estas pessoas como um xadrez para que no futuro eu possa ter essas pessoas. Eu preciso mapear custos, porque às vezes, por vezes o RH faz projetos e não faz conta do custo. Esse custo é viável não agora, porque agora minha empresa tem 100 funcionários, mas no plano de expansão ela terá 300 dentro de 1 ano. E às vezes o que eu coloco de benefício aqui se torna inviável daqui a 2 anos. Então, todo e qualquer projeto do RH precisa ter viabilidade financeira a curto e médio prazo. Você não pode pensar. E se o RH leva para um gestor, para uma direção de uma empresa, um projeto que não tem viabilidade, tem que ser devolvido sim. RH tem que saber fazer conta, tem que saber pensar em números, tem que saber pensar riscos. Então, cada projeto que o RH faz, ele precisa ser muito bem pensado. Dá para onde essa empresa vai? Porque sou eu aqui na ponta que vou pensar as pessoas para que esse projeto, de fato, daqui a 1, 2, 3 anos, de fato aconteça. Para que a gente não tenha, como muitas vezes a gente vê, se pensou na estrutura, na fábrica, mas se esqueceu quem ia apertar o botão dos maquinários. Se gastou milhões em máquinas que ninguém dentro da empresa tinha depois competência para operar. Você falou no bloco passado a respeito desse projeto de expansão. O que mais foi primordial dentro dessa estratégia de negócios para poder vir com ações assertivas? Foi importante para nós conhecer bem o negócio. Isso é muito importante, porque a empresa está expandindo, você tem como RH essa tarefa de criar novos programas e novas práticas que possam fazer com que a organização consiga crescer no ritmo que a organização precisa. Então, requereu de nós conhecimento do negócio. Eu tinha algum conhecimento do negócio em função de ter crescido aqui no Extrabom, como nós falamos, mas eu tinha uma equipe trabalhando comigo e tinha uma equipe que estava crescendo, eu tive que trazer outros profissionais para essa equipe. Então, uma das tarefas que a gente fez foi treinar esses nossos colaboradores sobre o nosso negócio. Fazer integração com essas pessoas dentro de loja, para que as pessoas pudessem conhecer o negócio, conhecer as necessidades da empresa, conhecer os cargos, as atividades, para que a gente conseguisse, de fato, elaborar um plano com ações assertivas para aquele público, para aquele colaborador que está ali na loja. Então, foi necessário para nós, e ainda é necessário, né? Porque o mundo muda muito, é muito dinâmico. Então, não adianta você achar que vai fazer um plano de cargos e salários, um plano de treinamento, um programa de remuneração variável e aquilo vai ficar funcionando para sempre. Por muito tempo, né? É assim que funciona. Então, periodicamente, o RH precisa sentar, rever seu planejamento, rever os programas, rever os resultados desses programas. Não adianta também o RH ter muitos programas implantados se não está medindo esses resultados. Então, o RH estratégico passa por isso também, né? Olhar para os indicadores, que resultados nós estamos entregando para a organização. Se o RH de fato está fazendo com que aquele ambiente seja um ambiente bom para se trabalhar, para que as pessoas entreguem a sua melhor produtividade porque estão felizes ali. Então, tudo isso faz parte dessas práticas no dia a dia do RH. O Passa no RH vai para um rápido break de comerciais, mas não saia daí porque tem muito mais para você aqui. Fabiana, agora a pergunta que não quer calar. Como o RH trabalha essa comunicação para ser assertiva, eficaz com os gestores? Ou melhor, vamos fazer um histórico aqui, porque são 10 anos no RH, com certeza era de uma forma 10 anos e hoje outra. É verdade, Ana. É sempre desafiador, né? Porque, como eu disse, o RH não faz a gestão das pessoas. Quem faz a gestão das pessoas é o líder, é o gestor. Então, o desafio do RH é trazer esse gestor para essa consciência de gestão de pessoas. Então, o nosso trabalho, lá no início, como você falou, é uma trajetória, né? Então, lá no início, o nosso trabalho foi trazer para a organização essa consciência de que gestão de pessoas não é com o RH, é o líder. Quando ele tem um problema com o colaborador, quando ele tem uma dificuldade, quando o colaborador precisa de uma orientação, precisa de treinamento, precisa de acompanhamento, não é assim, passa no RH, né? Ele, gestor, precisa assumir aquela tarefa e aí o RH
passou no Extrabon a ter esse contexto de treinar o líder para estar capacitado para fazer isso nesse momento. E aí a gente usou as ferramentas que tem disponíveis: comunicação, reuniões, oficinas, workshops, treinamentos, políticas, procedimentos, com os nossos gestores, para que eles estivessem de fato habilitados para fazer gestão desses colaboradores lá no dia a dia. Então foi realmente um caminho. E por isso a importância do RH conhecer a estratégia e o negócio. Porque aí o RH ele ganha credibilidade perante esse gestor. Quando ele vai orientar, quando ele vai ser esse consultor para o gestor, ele ganha credibilidade quando ele conhece do negócio. Ele fala com propriedade com esse gestor e ganha credibilidade, aí sim o gestor vê no RH um apoio, um consultor que vai ajudá-lo a fazer gestão desse colaborador. Então vira uma parceria muito legal dentro da organização. E é o que aconteceu então hoje com o Extrabon. É o que a gente trabalha, é a nossa forma de trabalhar, e a gente busca, obviamente, estar aperfeiçoando isso a cada dia, de estar junto com o gestor no dia a dia, tirando as dúvidas dele, dando ferramentas para ele, dando as políticas e ajudando esse gestor a ser, de fato, um gestor de pessoas. Fabiana, eu conversei com o Fabrício, que é o diretor de administração e finanças aqui do Extrabon. Vamos ouvir o que ele falou do RH? Vamos! Fabrício, na sua visão, o quanto é importante o RH conhecer realmente a empresa na sua essência para que consiga colocar em prática ações assertivas? Legal, muito boa pergunta. No Extrabon a gente trata o RH de forma bem estratégica. E o que quer dizer isso? A estratégia da empresa precisa estar internalizada dentro da gestão do RH. Dentro do planejamento estratégico, o RH promove anualmente. E isso faz com que a gente crie uma conexão com os nossos colaboradores, principalmente falando a língua lá do chão de loja. Isso traz essa conexão, que por consequência traz evolução das nossas áreas e aí, por consequência final, o resultado vem, né? Ou seja, o RH estratégico, ele aproxima mais a execução do dia a dia com a estratégia aqui do nosso presidente, onde ele tem as ambições, as vontades, o plano, o sonho, mas o RH faz com que isso fique mais fácil de ser interpretado pelo nosso chão de loja. Agora me fala uma coisa, o quanto o quanto a empresa se sente confortável em ter justamente um RH com esse conhecimento, que atua de forma que consegue ver tanto as necessidades do colaborador, mas também a importância, de conseguir atender às necessidades da empresa. Sem dúvida. Quando a gente define os objetivos estratégicos da nossa empresa, é de fundamental importância o RH estar presente, né? A nossa gerente de gestão aqui, a Fabiana, ela conduz isso aqui com muita sabedoria e maestria junto com a gente e ela consegue trazer quais são realmente os pontos-chave para que isso torne um sucesso mesmo, essa implementação da estratégia. Para a gente poder fechar, até uma forma de sintetizar, eu queria que você mandasse um recado para esses gestores, executivos que estão assistindo aqui o Passa no RH sobre justamente a importância de se fazer um planejamento estratégico dentro da empresa. Então a mensagem que eu gostaria de deixar é que tenha o RH como estratégico na empresa de vocês, né? O que é ter como estratégico? Nas principais decisões, nas principais formatações do planejamento da empresa, é importante que o RH esteja presente e trazendo sim as contribuições das áreas de chão de loja, né, das áreas operacionais, porque aí sim o planejamento vai ser consistente e aí sim vai conseguir surgir coisas boas desse planejamento. O programa chegou ao fim com tantas informações para você melhorar o seu RH e ser ainda mais assertivo. Eu fico por aqui, agradeço a sua companhia e também quero agradecer os meus parceiros individuais, Estúdio Kaiser, que fez o meu cabelo, a minha maquiagem, Carvalho Bambu, que me veste em todos os programas e agora também os meus acessórios. Soraya, um grande beijo para você, que é representante oficial da Gazin aqui no Espírito Santo. Até o próximo programa, gente. Tchau, tchau. Programa Passa no RH. Realização Roupen Consultoria. Levamos pessoas e empresas ao seu máximo potencial. Roupen, soluções com pessoas. Oferecimento TOTUS, soluções de gestão que atendem seu negócio de ponta a ponta. Tudo na nuvem e por assinatura.
KSI Benefícios. Os melhores benefícios para seus colaboradores, com a melhor gestão para a sua empresa. For Hands Conexões Assertivas. Contrate os melhores profissionais por meio de uma terceirização inteligente e alcance melhores resultados para a sua empresa. Use RH, a plataforma digital que ajuda você a gerir equipes com qualidade e foco em resultados. Use RH, fácil de usar e medir. Comece agora.